Tem algo que ninguém te contou sobre certas mulheres. Elas têm o corpo de uma adulta, o charme de uma musa, mas vivem como meninas perdidas, esperando que você resolva a vida delas. Você chama isso de amor. Será que é? Se você já se sentiu esgotado, culpado ou invisível numa relação, é porque foi preso nessa armadilha e nem percebeu. Esse vídeo não é sobre elas, é sobre você. O que acontece quando um homem descobre que não foi feito para carregar ninguém? Assista até o fim, ou continue repetindo o mesmo erro. Sensível, leve, cheia de sonhos. A conversa fluía, a conexão era intensa e o encantamento imediato. Você sentiu que finalmente estava vivendo algo diferente, algo puro, algo profundo. Ela não grita, ela não ameaça, ela seduz, com doçura, fragilidade e aquele jeito encantador de parecer perdida. No começo, é mágico. Ela te faz rir. Ela admira tudo o que você faz. Ela te olha como se você fosse o primeiro homem que já existiu. E você acredita. Acredita que finalmente encontrou alguém diferente. Alguém que valoriza as pequenas coisas, que não joga jogos, que quer algo simples, leve, bonito. Mas com o tempo, o que era leveza virou cobrança. O que era doçura virou caos. O que era brilho virou peso. Você tentou entender, tentou acolher, tentou salvar. Mas havia algo ali que não fazia sentido. Uma imaturidade disfarçada de charme, uma fragilidade disfarçada de romance. Um tipo de presença que exigia tudo, mas oferecia pouco. E quando você começou a se sentir esgotado, confuso, em dúvida sobre sua própria sanidade, foi aí que você percebeu. Você não estava numa relação entre dois adultos. Você estava carregando uma alma que se recusava a crescer. Carl Jung previu isso, estudou isso, nomeou isso. Puella eterna, a mulher eterna, a menina que nunca atravessou o portal da maturidade. Você não percebe que por trás da leveza dela existe um abismo. Ela não é frágil. Ela é inconstruída, não por maldade, mas por ausência. Ausência de espelhos, de exigência emocional, de confrontos com a realidade. Uma mulher que cresceu por fora, mas ficou suspensa por dentro. Preservada num estado infantil de encantamento e medo. Ela evita a dor a qualquer custo, foge da estrutura. Foge do tédio, foge de si mesma, transforma cada nova paixão em salvação, cada homem em um salvador. Ela muda de emprego, de cabelo, de cidade, mas nunca muda de dentro. Porque encarar-se seria abdicar da fantasia, e a fantasia é o que sustenta sua identidade. Você não a percebe de imediato, ela parece interessante, viva, espontânea, mas com o tempo você sente. Está carregando alguém que nunca aprendeu a caminhar. E ela, apesar de adulta, exige o cuidado de uma criança, mas sem a humildade da infância. Porque no fundo, ela não quer crescer, ela quer ser cuidada. A Puella eterna não é má, ela é inconsciente, mas quem se envolve com ela paga um preço. Você entrou achando que era amor, achando que proteger, sustentar, acolher era o que um homem de verdade fazia. Você achava bonito ser o forte, bonito ser o que aguenta. Mas com o tempo, algo começou a pesar. Você percebeu que ela não andava ao seu lado. Ela se pendurava em você. Cada dificuldade dela se tornava sua culpa. Cada instabilidade dela exigia sua estabilidade. Você começou a evitar conflitos, a engolir suas emoções, a se moldar para não disparar gatilhos. Você se tornou o terapeuta dela, o pai, o tradutor emocional, o bombeiro das crises, enquanto a sua própria alma ardia em silêncio. E pior, você se orgulhava disso. Achava que isso era amor, mas não era amor, era autoabandono. Você não estava numa parceria, estava num campo minado emocional, tentando manter uma paz artificial com alguém que nunca quis de fato amadurecer. Você perdeu voz, perdeu clareza, perdeu energia e, aos poucos, perdeu a si mesmo. Carl Jung observou esse padrão com clareza. Ele viu que, enquanto muitos homens evitam a maturidade fugindo para fora, as mulheres evitam a maturidade fugindo para dentro.
para sonhos, para ilusões, para a dependência emocional disfarçada de amor. Apuela Eterna é a mulher que se recusa a se confrontar. Ela é movida por idealizações, pela recusa do ordinário, pela busca de um príncipe emocional que a carregue pelas fases da vida sem que ela precise caminhar. Ela foge do desconforto, da rotina, da dor. E idealiza um relacionamento onde o outro seja a sua base. Jung nos ensinou que crescer não é apenas envelhecer, é integrar. É aceitar o próprio inconsciente, lidar com as sombras, reconhecer as próprias falhas e construir estrutura interna. Mas Apuela resiste a tudo isso. Ela teme a estrutura, treme diante da responsabilidade e se apoia nos outros para manter viva a ilusão de que ainda vive num conto de fadas. Ela quer ser desejada, mas não questionada. Quer ser admirada, mas não desafiada. Jung alertou: quando alguém recusa a individuação, projeta no outro a tarefa de sustentar sua identidade, e foi isso que ela fez com você. Te projetou como solução de um problema que nem era seu. E você, por não saber disso, assumiu esse papel. Você achou que era só aquela vez, um caso isolado, um azar. Mas quando a história se repetiu, outra mulher, outro rosto, a mesma dança, você começou a desconfiar. Começou a perceber que o problema talvez não estivesse só nelas, mas em você também. Você estava repetindo um padrão inconsciente, buscando a mesma dinâmica, talvez pela adrenalina, talvez pela sensação de ser necessário, talvez porque confundiu ser amado com ser usado emocionalmente. Você foi condicionado a confundir amor com esforço, com sacrifício, com entrega incondicional. E quando alguém exigia tudo de você, chamava isso de profundidade. Mas era apenas caos. Você não estava amando, você estava sendo tragado. E enquanto não reconhecer isso, seguirá escolhendo o mesmo tipo de mulher, a que encanta e depois desmorona, a que exige tudo, mas não sabe dar nada além de intensidade emocional instável, a mesma que, depois de sugar o que havia em você, te acusa de não ter sido suficiente. E tudo começa outra vez. Você queria ser o herói, não só dela, mas de si mesmo. Queria provar que era bom o bastante, que conseguia aguentar, que conseguia amar até onde ninguém mais amava. Mas no fundo, você estava fugindo de si, da sua dor, do seu vazio. Você projetou nela o seu desejo de ser essencial, confundiu carência com amor, e o que você viu nela era uma parte de você que você ainda não tinha integrado. Por isso, você se doou demais, se envolveu demais, se perdeu demais. Mas agora você sabe e pode voltar, não para salvá-la, mas para se resgatar. Vivemos numa cultura que idolatra a leveza, a beleza e a juventude eterna. Mulheres que performam inocência, espontaneidade e desapego viralizam. São chamadas de livres, espontâneas, diferentes. Mas o que há por trás disso? Infância não resolvida, psique estagnada, uma rejeição profunda à construção de uma identidade adulta. Elas foram educadas para agradar, para encantar, para seduzir, mas não para assumir, não para escolher, não para sustentar suas escolhas. E você, homem, foi ensinado a proteger, a acolher, a salvar. A combinação perfeita e trágica de um ciclo que esgota ambos. Enquanto isso, Apuela é premiada. Não por quem é, mas pelo que representa. A fantasia que todos querem manter viva de que é possível viver sem crescer. Mas você não precisa mais acreditar nisso. Você não estava em um relacionamento, estava em um resgate constante. E cada vez que tentava salvá-la, mais se perdia de si. Isso não era amor, era projeção, era dependência, era a tentativa de construir em cima de um vazio que não era seu, e nem seu dever preencher. Você confundiu entrega com abdicação, você confundiu empatia com renúncia. E enquanto isso, ela seguia flutuando, culpando você por cada queda, fugindo de si. Mas agora, você vê. E essa visão, por mais dura que seja, é o começo da liberdade.
Carl Jung dizia: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Você passou tempo demais tentando consertar o que não era seu, tentando sustentar o que não se sustentava. Mas agora é hora de voltar. Voltar para o centro, para o seu caminho. Você não é o herói da história de ninguém, você é o autor da sua. E um dia, quando encontrar uma mulher que tenha feito o próprio caminho, que tenha encarado a própria sombra, que não precise ser carregada, mas esteja disposta a caminhar ao seu lado, você vai reconhecer. Porque ela não vai te sugar, ela vai te somar. Ela não vai querer ser salva, ela vai querer crescer com você. E isso, finalmente, será amor. Se esse conteúdo te abriu os olhos, faz o básico. Se inscreve agora. Curte, comenta, compartilha. A maioria das pessoas, principalmente homens, que assistem nossos vídeos, ainda não são inscritos. A sua interação é o que mantém esse conteúdo vivo e gratuito. Não assiste em silêncio, faça a sua parte.